Olá, tudo bem com você? Eu sou a Prof. Jô e você está no canal Fixe Exatas. Bom, o tema de hoje é aula de arredondamento. Mas para que o arredondamento de números muito grandes ou então números muito pequenos? O fato é que o arredondamento desses números torna mais fácil a compreensão de sua própria leitura, como também na resolução de cálculos mentais ou na execução de exercícios. Mas antes de iniciarmos, vamos para a nossa vinheta? Bom, primeiramente vamos iniciar com arredondamento de números inteiros, tá? E o que é preciso saber? Que todo número ele vai ter a classe das unidades, que é unidade de unidade, dezena de unidade e centenas de unidade. Também temos classes dos milhares, que é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e também temos classes dos milhões, que é a unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Então, vamos iniciar com esse primeiro exemplo. Nós temos aqui o número 2634. Vamos pegar, então, a casa das centenas de unidade, aonde vai sofrer o arredondamento mais próximo, ok? Então, a regra é o seguinte: como eu estou pegando aqui as centenas, então é aqui que a gente deve observar o que vai acontecer. Todo número do lado esquerdo, do número que vai sofrer o arredondamento mais próximo, deve ser mantido. Ou seja, do lado esquerdo eu tenho o número 2, então eu vou mantê-lo, ok? Agora, o que vai acontecer com a minha unidade de centenas aqui no caso, na questão do arredondamento aqui? Bom, o que eu devo fazer? Eu vou olhar para o próximo número à direita. E a regra é uma só. De que forma? Bom, se o número for menor que 5, a gente vai manter o mesmo valor aqui, desse número que vai sofrer o arredondamento. Se o número for maior ou igual a 5, aí a gente deve aumentar uma unidade desse número aqui, ok? Então, primeiro a gente vai observar o seguinte: esse número é menor, então eu devo manter o meu número 6, ok? Então, como é um arredondamento de números inteiros, todos os números do lado direito devem ser substituído por 0, ok? Agora, vamos pegar o segundo exemplo. Nós temos aqui 690.532. Vamos pegar agora, então, a casa da unidade de milhar, aonde vai sofrer o arredondamento mais próximo. Então, aqui no caso, a minha unidade de milhar vai ser aqui no 0. Então, a regra é o mesmo. Eu vou pegar aqui, olhar para os meus números que estão do lado esquerdo e vou manter da mesma forma o mesmo valor, tá? Agora aqui, eu preciso saber se nessa casa da unidade de milhar vai sofrer alguma mudança esse número. Então, quem vai me dizer isso é o número que está à direita. E o número que está à direita é 5. Quando é igual a 5, a gente deve acrescentar mais uma unidade no número que vai sofrer o arredondamento. No caso aqui, ele está como 0, então ele vai passar a ser 1. E todo o restante do número do lado direito, daquele que está sofrendo o arredondamento, passa a ser 0.
Agora, vamos para o nosso último exemplo dos números inteiros, mas aguarda um pouquinho que eu também vou passar exemplos dos números decimais, ok? Então, aqui nós temos como exemplo o 27.862.759, ok? Vamos imaginar aqui, como exemplo, pegando a unidade de milhão, aonde vai sofrer o arredondamento mais próximo. Então, a unidade de milhão vai estar aqui no valor aqui do número 7, ok? Bom, a regra vai ser sempre a mesma, tá? O número que está à esquerda do número que vai sofrer o arredondamento, a gente vai manter o mesmo valor. O número a casa que vai sofrer o arredondamento mais próximo, a gente deve observar o primeiro número à sua direita. E neste caso é o número 8. Por ser maior que 5, eu devo alterar a minha casa aqui que vai sofrer o arredondamento, alterar para mais uma unidade, tá? Eu devo acrescentar mais uma unidade. Então, aqui é 7, passa a ser 8. E todos os meus números à direita do número que está sofrendo arredondamento deve ser convertido pelo número 0. Somente isso. Bom, agora vamos para os exemplos de arredondamento com números decimais. E muito atento para perceber as diferenças que há quando a gente arredonda com um número inteiro, ok? Então, olha só, neste caso, no primeiro exemplo, está pedindo para arredondar para 2 casas decimais. Então, o que seria arredondar para 2 casas decimais? Significa dizer que ele quer somente, depois da minha vírgula, apenas 2 números, ok? Então, vamos para esses detalhes aqui. Eu tenho a minha vírgula, eu vou contar 1, 2, que é a minha segunda casa decimal. E aí, a regra é bem parecida com a anterior. Olha só, eu vou olhar para os números que estão à esquerda e vou manter, já que é aqui que vai sofrer o arredondamento, ok? O da esquerda a gente mantém, certo? Feito isso, eu preciso saber se vai alterar ou não a casa que deve sofrer o arredondamento. E quem vai me dizer isso é o primeiro número que vem depois do lado direito. No caso aqui, é o 6. E o 6 é um número maior que 5. Então, por isso, eu vou acrescentar uma unidade nesse valor aqui, número 2. Então, ele passa a ser 3. Feito isso, qual é a diferença da regra anterior para números inteiros? Aqui a gente acrescentava 0. Nos números decimais, esses números passam a deixar de existir, porque aqui está pedindo um arredondamento para 2 casas decimais. E para 2 casas decimais, aqui eu já tenho, ok? Então, desconsidero o restante. Vamos para o segundo exemplo dado aqui, tá? Arredondar para 4 casas decimais. Então, ele quer que depois da vírgula fique somente 4 casas decimais. Então, eu tenho aqui, ó, depois da vírgula, 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser minha 4ª casa decimal. Então, eu vou fazer o mesmo, olha, eu vou olhar para a esquerda e vou manter todos os números com os mesmos valores que foram passados aqui, tá? E vai sofrer modificação ou não esse número 3? Bom, o da direita, o meu próximo número da direita, é um número menor que 5. Então, eu devo manter a minha casa decimal aqui, ok? Por ser aqui menor que 5. E aqui eu desconsidero, ele deixa de existir porque ele quer apenas, né? O exercício pede apenas 4 casas decimais. Nesse aqui, ó, mesma coisa, né? Arredondar para o número inteiro. Olha só, ele quer o número inteiro. E o número inteiro é o que vem antes da minha vírgula. É esse número aqui que vai sofrer a modificação, ou não, tá? Então, olha só, eu vou pôr aqui o número 1, conservando quem vem
do lado esquerdo, como já foi dito. E será que vai sofrer modificação esse número 2? Quem vai me dizer é o próximo número do lado direito. E é o número 4, que é menor que 5. Portanto, eu não devo acrescentar 1, vou manter o valor. Pronto. Aqui o restante a gente desconsidera porque ele não quer casa decimal, ele quer o número inteiro. Então, o número inteiro, nesse caso, é o valor do número 12. Bom, agora vamos para esse próximo exemplo, né? Arredondar para 3 casas decimais. Então, o que seria isso, né? Eu vou contar 3 números depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, é esse aqui que deve ser arredondado, né? Bom, olha só. O que ocorre aqui, que eu devo copiar, né? O da esquerda igual, só que com detalhe, né? Aqui você tem 9. O próximo número aqui é o número 6, é maior que 5. Com isso, eu vou somar uma unidade ao número que deve ser arredondado. Só que aqui, no caso, eu tenho 9. E 9 mais 1 vai dar 10. Eu vou pôr aqui o 0 e vou somar mais 1 aqui, ó, né? Numa casa anterior, no caso. Então, aqui passa a ser 2, ok? E essa aqui, ó, eu vou excluir porque eu preciso somente de 3 casas decimais, como foi dito. Ok? Então, já nesse caso, pede para arredondar 2 casas decimais. Então, depois da minha vírgula, né, eu devo ter apenas 2 números, né, 2 casas decimais, que é 1, 2. Então, é esse 8 aqui que vai ser arredondado. Bom, os números à esquerda eu mantenho. Vou verificar se a minha casa decimal vai sofrer alguma mudança, né? Eu vou olhar para o número à direita, vejo que é o número 5 aqui, e o número 5, no caso, como é igual a 5, eu devo somar uma unidade nesse 8 aqui. Então, eu vou somar, vai ficar 9, ok? E o restante a gente desconsidera, tá bom? Agora, aqui, ó, eu tenho 253 e 82 centésimos, né? Tá pedindo para arredondar para o número inteiro. O número inteiro é o que vem antes da vírgula. Então, é esse aqui, tá? Então, eu vou copiar o da esquerda e vou verificar o número que vem aqui depois do 3, né, o da direita, ele é maior que 5. Por ser maior que 5, eu vou acrescentar mais uma unidade nesse número aqui, vai passar a ser 4. E o restante a gente desconsidera, porque eu quero o número inteiro aqui, ok? Já nesse exemplo, tá pedindo apenas uma casa decimal depois da vírgula, então, é o meu 2. Os números que estão à esquerda, eu mantenho. Preciso ver se vai modificar alguma coisa na casa que eu quero arredondar, que é a casa decimal aqui, a primeira casa. Bom, o número que vem depois dele, na direita, ele é menor que 5, olha aqui, é o 1. Por isso, eu vou manter o meu 2. E eu desconsidero o restante das casas, ok? Bom, agora esse próximo pede para arredondar para 5 casas decimais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais depois da vírgula. O que vem antes do número que eu preciso arredondar, eu vou copiar tudo que está à sua esquerda, exatamente os mesmos valores. Aí, eu preciso ver se posso modificar ou não, se eu vou manter a minha casa decimal aqui. O próximo número à direita, ele é maior que 5, é o número 9. Quando é igual ou maior, a gente soma mais uma unidade. Então, eu tenho 6 mais 1, 7. E o restante a gente desconsidera, porque ele quer somente 5 casas decimais. São 5 números depois da vírgula. Por último,
está sendo pedido para arredondar para número inteiro, ou seja, o que vem antes da vírgula. O 9 aqui é o último número. O que tá na esquerda, a gente mantém. Eu vou manter o 7 e o 8, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, eu tenho que perceber se eu vou manter o 9 ou se eu vou modificar. E quem vai me dizer é o número 5 aqui, ó. Como é o número 5, a regra é sempre a mesma. Igual a 5 ou maior que 5, eu devo alterar, somar uma unidade. Só que se eu ponho aqui, né? Se eu somar mais 1 mais 9 vai dar 10, ok? E vou subir aqui, ó, e esse 8 vai virar 9, ok? Então, ficamos por aqui hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas e compartilhe esse vídeo aos seus amigos, né? E qualquer dúvida, deixe escrito aqui. Na medida do possível, eu irei respondê-lo. Obrigada e até mais.